Olá a todos e todas. Aqui é Davi Querino, professor de arte terapeuta, psicanalista e analista comportamental DISC. Neste vídeo, irei abordar a temática, a importância do fortalecimento de vínculos afetivos através das amizades sólidas num mundo propício às relações líquidas. Ao longo do tempo, vários psicanalistas vêm contribuindo de forma relevante para a compreensão de como se consolida o vínculo afetivo na vida do ser humano. Ou seja, eles vêm tentando explicar como é que o vínculo afetivo é consolidado na nossa vida. Então, nesse sentido, eles apontam que a partir dos primeiros meses de vida, né, a criança, né, o bebê, ele desenvolve estruturas básicas, subjetivas, que faz com que, aos poucos, eles consigam diferenciar a si mesmo daquele que cuida, ou seja, do cuidador. Seja a mãe, né, o pai ou um cuidador responsável. Então, a criança ela começa a perceber a sua imagem, né? E a sua imagem, ela, apesar de ser semelhante, né? Mas ela é única, né? Ela é diferente daquele que cuida dela, né? Que é, de acordo com Lacan, é a ideia do estágio do espelho, né? Você se olhar no espelho e conseguir se enxergar. Então, essa é uma citação de Bauman, 2002. E daí, a entrar nessa questão, né, das relações afetivas, dos vínculos afetivos nas amizades duradouras, então vamos trazer o conceito de amizade. O que é amizade? Né? Amizade é uma relação afetiva entre os indivíduos. Então, o ser humano, por ele ser um ser social, então a amizade vai se dar através de outras pessoas. É um relacionamento em que as pessoas têm de afeto e carinho por outra, que possui um sentimento de lealdade e proteção. A amizade, ela pode ter, certo, diversas origens, ou diversos meios, né? Um meio em que as pessoas convivem, por exemplo, é um meio onde surgem essas amizades. O trabalho, o colégio, né, a escola, a faculdade, amigos em comum, mas também pode surgir por acaso. Você pode conhecer alguém, né, por acaso. Alguns amigos, inclusive, se chamam de melhores amigos. Então, os melhores amigos, geralmente, são aqueles amigos em que você tem uma afinidade maior e que compartilha momentos mais íntimos e momentos mais relevantes da sua vida com aqueles amigos. Aí você considera como sendo melhores amigos. Pois se considera mais que amigos, é como se fosse um irmão de coração. A amizade verdadeira, que é essa ideia também dos melhores amigos, né? É como uma construção, como uma estrutura sólida e construída em um terreno bom. Pode vir todos os abalos possíveis, que ela permanece inabalável, pois a sua sustentação é maior que as tribulações do dia a dia. Lindomar Batista, então, o autor desta citação. Então, a amizade verdadeira seria aquela ideia da amizade sólida. O que é amizade sólida? Amizade duradoura. E não um vínculo afetivo líquido, né? Passageiro. Se a maioria das relações criadas atualmente se destaca pela superficialidade e pela efemeridade, não significa que não consigamos nos aprofundar ou fazer durar nada. Então, de acordo com Bauman, né, não é porque essas relações superficiais, né, na atualidade, muitas vezes efêmeras, ou seja, que dura pouco, não é por isso que significa que as coisas não devam durar.
né? E os relacionamentos, né, as amizades não devam durar. Não é porque a grande maioria das pessoas que conhecemos seja caracterizada dessa maneira que isso impede a criação, né, de laços afetivos mais fortalecidos de amizade ou até mesmo romance, segundo o autor. Então, pelo contrário, a raridade desse tipo de relação só faz com que nossos relacionamentos reais sejam ainda mais singulares. Então, é muito importante que tenhamos, né, o fortalecimento de vínculos afetivos, né, das amizades. Bauman defende a tese da sociedade líquida. Então, líquida no sentido de que as relações com o passar do tempo elas estão ficando cada vez mais superficiais. Então, a gente muitas vezes percebe isso no nosso dia a dia, né? Então, com o avanço da tecnologia, né, com a internet, com as redes sociais, pelos meios digitais, então essas relações elas tendem a cada vez se tornar superficiais e chamadas líquidas. Mas é importante nos atermos a construções desses vínculos afetivos sólidos nesse mundo que é propício às relações líquidas. Então, o contato entre indivíduos é cada vez mais menor. Uma de suas famosas frases é a que as relações escorrem entre os dedos. E aí, o amor líquido, segundo Bauman, né? Vivenciado em um universo, né, marcado pelos laços fluidos, em que não permanecem, não se estreitam, desobedecem à lei da gravidade, ou seja, a ausência de peso. Então, muitas vezes, nessas relações de afeto, não se tem um peso, né, de que é importante mantermos amizade, é importante mantermos os laços, a boa convivência com as pessoas. Às vezes as pessoas não dão importância a esse peso. E daí Bauman crê que os relacionamentos a dois não podem se desmoronar a parte da cena social, das regras do jogo estabelecidas pela sociedade global. Nada pode fugir desse complexo panorama do moderno fenômeno conhecido como a globalização. Então, com a globalização, né, aquilo que era mais distante fica mais próximo. Então, é estreitada as fronteiras, né, entre os países, e daí, né, com a tecnologia, vem essas relações sociais por meio digitais também, e é claro que isso colabora um pouco para essa superficialidade, né, das relações humanas. Se levarmos em conta que amar outra pessoa não é amar o que projetamos nela, e sim a sua humanidade e singularidade, não será difícil compreender que o amor é um desafio no tempo de modernidade líquida. Então, a gente entender que a outra pessoa ela não é aquilo que nós projetamos nela. Então, o mundo, as coisas, ela é percebida pela maneira com que a gente projeta as coisas no mundo. Ou seja, de acordo com a singularidade, de acordo com o modo com cada um vê as coisas. Então, o mundo, muitas vezes, ele não é visto como a realidade, né? A gente projeta coisas no mundo, assim como o mundo projeta coisas em nós. Então, o que quer dizer isso, né? Se levarmos em conta que amar outra pessoa, né, que ter amizade por outra pessoa, não é o que a gente projeta naquela pessoa, e sim como a pessoa é em sua singularidade, né? Como a pessoa no seu dia a dia. Então, a gente entender que a pessoa é daquele jeito, e não como a gente gostaria que aquela pessoa fosse.